Sejam bem-vindos para mais um podcast. Hoje nós estamos recebendo aqui uma convidada, professora, atleta, coach mentoring. Eu não vou falar muito, não, que agora ela vai se apresentar. Mas antes de começar esse bate-papo, vamos falar dos nossos parceiros, né? Nós estamos com a Adega Ramos. Você que quer beber um bom vinho, você que quer harmonizar ali o seu jantar, a sua noite, passa na Adega Ramos. Lá você vai ter um dos melhores sommeliers do Brasil para te orientar. Você que não sabe o que dar de presente, vinho, gente, é presente. Vinho é presente e todo mundo gosta. E lá na Adega Ramos você vai ter todas as orientações possíveis. Entra lá na página no Instagram deles e acompanhem lá as ofertas, as promoções. Adega Ramos. E para você que está com dificuldade de enxergar para longe, para perto, já não consegue mais ver no celular o grupo de família, não consegue dirigir à noite, passa nas Óticas Vidas. As Óticas Vidas é o maior grupo de ótica do Centro-Oeste. E virou franquia, então está espalhando por todo o Brasil. O detalhe, a Ótica Vida entrega seu óculos em 5 minutos. É isso mesmo, em 5 minutos. Passe em qualquer loja e fique por dentro como que esse óculos fica pronto em 5 minutos. Todos os vendedores estão lá para te orientar. Ótica Vida, o melhor da vida para você. E não podemos deixar de falar do After Drink. Isso mesmo, pessoal, o After Drink, a composição tem um L-cisteína mais vitamina B12. Esses dois componentes juntos, para você que sofre com ressaca depois de uma resenha, esses componentes combatem as moléculas do álcool, deixando você uma recuperação mais rápida. Você pode tomar antes ou depois. Ele não é energético, mas pelo fato dele não ter, ele tem zero açúcar, não tem açúcar. E detalhe, tem a taurina, que é o mesmo componente do energético. Apesar de não ser energético, para você que pratica esporte, para você que faz alguma atividade física, After Drink vai te dar todo o revigor para você exercitar ainda melhor. E para você que tem um projeto de curso, para você que pretende gravar um podcast, Digital Hack. É isso mesmo, a Digital Hack possui tudo de última geração. Câmeras, microfones, ambiente, espaço. Venha conhecer a Digital Hack. Entra na página deles no Instagram e marca um horário para você vir e conhecer. Você que tem um curso, você que quer colocar um projeto, você que quer gravar a sua música, aqui no estúdio Digital Hack é o lugar indicado para você. Entra lá no Instagram e faça o contato com eles. Chama a vinheta para começar esse mais um podcast. Hoje nós estamos aqui com ela, Tatiane. Eu até te falando seu nome para você se apresentar. Seja bem-vinda. É um prazer imenso receber você aqui para a gente bater um papo. E tem muita coisa para nos ensinar hoje, viu, Tatiane? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Júnior. É uma honra estar aqui com vocês hoje, participando desse projeto lindo, para que a gente possa bater um papo, para que a gente possa trocar um pouquinho de informações, que a gente possa, nessa troca, com a minha experiência, com o meu conhecimento e com o seu também, que a gente possa aí contribuir de alguma forma para esse público que nos assiste. Muito obrigada! Assim, para quem não conhece a Tati, a gente já participou de muitos projetos juntos, né? De treinamentos, de cursos. Então, você vai contar um pouco da sua história aí. Hoje, professora, coach mentoring e atleta, gente. Pensa, maratona é com ela. Ela já disputou maratona até fora do país, aí foi lá. Mas, assim, vamos começar falando. Quando despertou em você? Porque, assim, pessoal, especialista em liderança. Você que tem uma empresa, você que tem dificuldades na questão de liderança, essa é a referência. Né? Quando despertou esse desejo, essa vontade, você falou, não, eu vou ser líder e vou trabalhar com desenvolver líder para grandes empresas. Como que surgiu isso? Então, Júnior, eu sempre fiz isso. Eu brinco, quando eu estou contando a minha história, eu costumo provocar as pessoas e perguntar, qual que vocês acham que é a minha formação? E o que você acha que é a primeira resposta que eles me dão?
Acredito que o pessoal vai falar liderança, né? Não. Alguma gestão, não. O que eu formei? O que eles acham? Até porque eu trabalho com desenvolvimento humano, eu trabalho com pessoas. A primeira resposta é, você é formado em psicologia. Isso. Né? Então, naturalmente, se trabalha no público de RH, no público de desenvolvimento de pessoas, as pessoas acham que eu sou formada em psicologia. Mas a minha formação é em ciência da computação. E durante 20 anos eu trabalhei no mundo de desenvolvimento de software e empresas de tecnologia. Então, a minha carreira de liderança começou nesse mundo. E eu sempre, Júnior, sempre tive muita preocupação nessa parte de desenvolvimento de pessoas. Porque eu via que era através dessas pessoas que a gente entrega resultado. Sempre, é o recurso, né? Recurso humano, não tem jeito de fugir disso. Só que no mundo de tecnologia, gente, sou super grata, durante 20 anos trabalhei nesse mundo, o que eu via que acontecia ali muito? As pessoas muito focadas no resultado, era o 0 e 1, era o algoritmo, era tudo muito racional. E eu, sempre com essa preocupação de olhar para gente, de olhar para pessoas, eu sempre tive essa pegada de estar ali, desenvolvendo o meu time. Ontem mesmo a gente estava batendo um papo com um amigo, e uma amiga me lembrou de que numa das primeiras empresas que eu passei, eu fui responsável pelo desenvolvimento de estagiários. Então, tinha um programa de estágio que ninguém queria pegar. E, de repente, vai lá, Tatiana, e pega esse programa de estágio. E, nesse programa de estágio, eu consegui, então, fazer todo esse processo de desenvolver, de ensinar, de dar feedback. Então, isso sempre fez parte da minha rotina. Só fiquei aí vários anos nessa área. Aprendi tudo que eu sei de liderança, eu aprendi nesse mundo, porque ali eu comecei muito cedo, mas fui subindo os degraus de liderança. Mais ou menos em 2017, por aí, 2016, já começou um incômodo. Né? Incomodou ali? Incomodou. Essa é a área. E toda mudança que o ser humano se propõe a fazer, ela nasce de um incômodo, você concorda? Sim. Vem um desconforto ali. Aquela provocação, né? Alguma coisa que você fala, não tá legal. E eu, com essa angústia, vendo a dificuldade das pessoas, de acessar o ser humano, de comunicação, o quanto a gente tem essa dificuldade de comunicar, de dar feedback, e até de se aprofundar mais no ser humano. E aí, nesse mundo, eu falei, gente, eu preciso levar isso de uma forma diferente. E aí começou todo um movimento, onde eu comecei a ter esse incômodo. Em 2019, eu recebi um convite para poder coordenar um MBA em Liderança e Desenvolvimento Humano. E quando eu recebi esse convite, eu estava numa empresa de tecnologia, e o diretor, né, o dono desse instituto, fala para mim, fala assim, Tati, só que é o seguinte, quem coordena um curso, quem coordena um MBA, tem que assumir um módulo. Você tem que dar aula. E aí veio aquele frio na barriga, né? Eu falei, nossa, não consigo de jeito nenhum. Ele consegue. E aí eu conversando com ele, as minhas amigas, as pessoas que trabalhavam comigo, falaram assim, Tati, você sempre fez isso. Sim. Você sempre fez. Dentro das empresas, eu sempre ensinei, eu sempre, de alguma forma, eu estava ali. Professorinha dando aula, de alguma forma, eu estava provocando, eu sempre provoquei muito. E até eu vejo que eu incomodo, porque eu faço muitas perguntas, eu não dou resposta pronta, né? Sim. E nesse momento, eu aceitei o desafio, falar, bora lá, então vamos. E quando eu pisei em sala de aula, aí meu coração bateu mais forte. Você falou, esse é o meu lugar. É esse o meu lugar. É o que fez sentido. E eu lembro, Júnior, que no dia que eu fui inaugurar esse módulo, não era para eu inaugurar o MBA, era para outro professor inaugurar, e ela teve um imprevisto, essa professora. E aí, naquela correria, fala, Tati, você que tem que inaugurar. E eu, num medo danado, um super amigo vira para mim e fala assim, Tati, só vai lá e conta o que você já faz. Sim. As pessoas querem ouvir o que você já faz. Inclusive o podcast, esse podcast é isso, né? A pessoa vem aqui falar... Que, às vezes, Tati, eu penso assim, tem muitas pessoas que têm isso intrínseco, né, lá dentro, e não sabe que é capaz, né? Às vezes precisa de um empurrão, como você teve, e
virou quem... Teve a super oportunidade. E hoje essa profissional, essa referência no que se fala de liderança, no que se fala de coach mentoring, né? A gente vai entrar nessa. Mas eu quero te perguntar o seguinte, você sempre trabalhou e liderava, tinha homens, mulheres. Sim. Você já sofreu algum tipo assim de preconceito pelo fato de você ser mulher e liderando? Porque nas grandes empresas hoje, para chegar em grandes cargos, claro, né, hoje as mulheres hoje estão super empoderadas. Né? Você vê os grandes cargos da política dentro da empresa, mas quando você começou, você assumiu ali, você sentiu isso, que o pessoal não botava assim muita fé? Como é que foi essa sensação? Infelizmente, sim. E além de ser mulher, no mundo que era mais masculino. Sim. Hoje a gente vê aí grandes mulheres já no mundo da tecnologia, graças a Deus. Mas naquela época não era tão comum. Então você já chega liderando e liderando num mundo que é mais racional e mais masculino. Sim. Então eu tive que enfrentar esse desafio, porque ao mesmo tempo de você ter que, eu tinha de mostrar que eu era competente e que eu sabia do que eu estava fazendo, além de ser mulher. Só que cada um encara isso de uma forma diferente. Mesmo eu percebendo isso, Júnior, o meu comportamento foi de não falar, não, eu não desisto disso aqui. Sim, porque isso não me define. O fato de eu ser mulher, o fato de eu falar de outras coisas, porque é na diversidade que a gente cresce. Porque o que acontece? Eu trabalhava com pessoas sempre trabalhei com pessoas muito competentes. Então, pessoas inteligentíssimas. E a gente se complementava. Sim. E é isso que é o bacana na liderança, que eu sempre falo. Vamos trabalhar com pessoas que tenham competências diferentes da nossa. E sabe o que eu vejo muito? Líderes querendo cópias. Sim. Contratam pessoas idênticas a eles. Então, na hora que eu entendi que eu era diferente e que eu conseguia complementar o que eles não tinham, isso me fortaleceu. Porque é bem isso que eu falo. Gente, vamos potencializar aquilo que a gente é bom. Sim. O que você não é bom, esteja com pessoas que sejam bons e que complementem esse gap. Então, ao mesmo tempo, respondendo a sua pergunta, ao mesmo tempo que eu vi que tinha, sim, esse preconceito e que, de alguma forma, eu tinha de me posicionar, eu não parei. Eu falo, isso não me define e falo isso para vocês, gente. Isso não define, né? Ninguém. O que define é a nossa capacidade de entrega, é a nossa capacidade de execução e o quanto você está realmente fazendo sentido naquele lugar que você está. Hoje eu vejo assim, Tati, o grande desafio aqui, né? Já vi alguns empresários, vocês sentaram aí, a gente bateu um papo, e assim, eu acho que, vamos falar, o calcanhar de Aquiles dos grandes empresários é encontrar líderes. Sim. E líder, as grandes empresas, isso aí, você que é especialista na área pode falar isso melhor, não tem um projeto, não tem você trabalhou com estagiário. Sim. Né? Ali as empresas não têm, falar, vamos fazer um estagiário de liderança, não tem. Não tem uma preparação. Não tem uma preparação. Você se depara muito com isso? Muito. As pessoas, geralmente, assim, a pessoa se destacou, é o melhor vendedor, vamos pôr de gerente. Uhum. É melhor nisso, vamos colocar como gestora. Sim. Mas as empresas não têm essa preparação. E né? o que mais acontece é exatamente isso que você está falando. Excelentes técnicos, excelentes vendedores, excelentes desenvolvedores de software, pessoas que fazem muito bem o trabalho técnico, o trabalho a que eles estão, né, incumbidos de fazer ali, e aí, de repente, porque são muito bons naquela função, eles são promovidos a líderes. Sim. Sem preparação. Aí é onde é o grande E é o problema. que eu falo. As competências, aquilo que fez de você um excelente vendedor, um excelente desenvolvedor de software, não são as mesmas competências que vão fazer de você um excelente líder. Sim. E aí, o que eu mais vejo que acontece, Júnior? Jogam os meninos na liderança. Não dão orientação, não acompanham, não tem treinamento, não dão feedback. E aí, sabe o que acontece? Você perde um excelente técnico e fica sem um líder. Ser um líder. Você perde os dois, né? Você perde os dois. Você não tem um líder, você não tem um técnico, você não tem um vendedor. Porque, não, assim, e você, como a gente já falou aqui no início, hoje você também está nessa parte de desenvolvimento humano, né? Sim. Que é coach mentor, eu acompanho você, acompanho suas redes e vejo que você sempre tem pessoas ali que você trabalha nessa parte de desenvolver, né? Uhum. E eu acredito que toda empresa, Tati,
esse minha forma de pensar, você que é empresário, você que está nos vendo, não adianta pegar ali o que melhor executa a sua função e impor de líder, de gerente, sem capacitação. Isso é muito sério. Né? Porque você acaba, como diz a especialista da área, perdendo as duas coisas. Você não tem um vendedor, você não tem um desenvolvedor e não tem um líder, não tem um gerente. E você acha que hoje essa parte dentro das empresas está em falta? É uma carência muito grande, você que... Muito em falta. E aí, o que acontece? Eu, como profissional de desenvolvimento de líderes, do treinamento, mentoria, coaching, nós somos procurados na hora que a pessoa já está lá na função. Justamente. Na hora que está dando errado. Então, se a gente despertasse para esse olhar de eu tenho sucessores, as empresas elas não estão preocupadas em quem que vai ocupar o meu cargo. Se eu sou líder hoje e eu, por exemplo, for promovida, porque todo mundo quer crescer na carreira, ou se essa pessoa sai da empresa, será que a gente está preocupado em quem vai assumir essa nova posição? Então, o grande desafio das empresas hoje é já ter esse olhar. Começa a preparar essas pessoas, começa a ter a clareza de quais são as competências necessárias que nós precisamos para o nosso negócio. O que é essencial para o nosso negócio? Para eu assumir uma liderança, eu preciso ter o quê? Uma boa comunicação, um bom relacionamento interpessoal, saber dar e receber feedbacks, delegar, visão estratégica, definição de objetivos, tem um monte de coisa que a gente precisa. E aí a gente começa a perceber e a olhar para a nossa equipe, falar quem dessas pessoas são os nossos possíveis sucessores. E aí começa uma preparação. De repente, é um projeto novo que surgiu, essa pessoa começa ali liderando um projeto. E aí você começa a perceber, você começa a avaliar. Mudar, será que realmente essa pessoa ela consegue, num pequeno projeto, numa pequena entrega, num programa que você está lançando agora, deixa ela ali liderando, vê como que ela lida com pessoas. Júnior, líder tem que saber lidar com pessoas. Líder não é aquele que sabe muito sobre um assunto. É lógico que a gente tem que saber sobre o assunto, sobre o negócio que nós estamos inseridos. Mas líder entende de gente. E se a gente não tem esse manejo com pessoas, se nós não conhecemos a nossa equipe, se eu não consigo me comunicar com clareza com você, como que eu vou liderar? E aí, de repente, pegam pessoas que estão completamente despreparadas, inclusive para isso aqui, para esse bate-papo. Não, e aqui a gente percebe muito. Porque o tempo inteiro, o líder o tempo inteiro está conversando com alguém. O tempo inteiro você tem que orientar, você tem que direcionar, você tem que dar feedback. E se você não tem o mínimo, que é isso, essa capacidade de comunicar, de ouvir, porque a comunicação passa por ouvir. Aí você joga o cara lá numa liderança e o cara fica... completamente perdido. Eu tive acompanhando em várias revistas da área, né? E teve lá 80% das pessoas que saem das empresas, não é porque não se adaptou, não é porque não era bom, mas por causa do líder imediato. Do líder. Isso aí, as empresas têm que estar atentas nisso, né? Isso é fato. Porque o líder ali, né, principalmente eu sou gestor, né, trabalho muito com pessoas, eu sei disso, porque a referência para aquela pessoa que está executando é o líder. A referência de empresa é o líder. Eu saí daquela empresa, mas não foi por causa da empresa, mas por causa do líder imediato. Né? Então, isso que você está falando, assim, a capacidade de escutar, de dar, saber ouvir feedback, né? E é uma especialidade sua aí sobre feedback. E você acha que falta muito isso? Porque, assim, eu costumo dizer sempre para as pessoas que chegam também, peraí, você já falou com a pessoa? Sim. Ela sabe disso que você está me falando? Não. Então, assim, você acha que o feedback é importante, Tati? Ele é essencial. O feedback é a melhor ferramenta de desenvolvimento de pessoas. Eu falo que é um ato de amor, né? Sim. A ferramenta é um ato de amor. Porque enquanto você está dando feedback, você está orientando, você está direcionando, feedback serve para isso. Para direcionar, olha, temos que ir para esse caminho. Estamos indo no caminho certo? Se estiver, ok, tem que dar feedback positivo, potencializa, bora, vamos lá. Agora não, às vezes eu estou desviando do caminho. Volta para o caminho. Enquanto eu estou dando feedback, Júnior, eu me importo com a pessoa. Sim. Porque a partir do momento que você desistiu, e isso, gente, um super recado para vocês, tá quieto demais, não falou muito, é porque provavelmente eu já desisti. E as pessoas têm muito medo de dar feedback.
Porque a gente criou-se uma cultura de que feedback Que é coisa ruim. é coisa ruim. E não, feedback serve para direcionar e para fazer o outro evoluir. Ele tem que ser encarado como um presente, porque ele bem dado faz você refletir, faz você mudar comportamento, faz você buscar outros resultados. Mas sabe o que eu mais vejo? Primeiro, as pessoas têm dificuldade de dar feedback porque a gente tem muito medo de magoar o outro. Então, se eu falar isso para o Júnior não vai gostar de mim. Não, nem adianta eu falar, já cansei. Outra coisa que eu vejo um equívoco gigantesco acontecendo nas empresas, achar que feedback é responsabilidade da área de RH. Não é. Feedback quem tem que dar é o líder que está ali do lado, é o líder que está acompanhando, está sentindo o cheiro da borracha queimada ali no asfalto. É ele que está tendo a visão do que está certo e do que está errado. E um dos grandes erros no processo de feedback, o rótulo, o julgamento. Você não é claro no feedback, a pessoa fica perdida. Às vezes você está lá dando um feedback, a pessoa, ao invés de ter a clareza daquilo que ela tem que corrigir ou potencializar, ela sai completamente confusa. Então, não adianta, Júnior, eu vir lá e falar, você precisa ser mais proativo. O que é proatividade? A pessoa às vezes nem sabe. Nem sabe. Fala do comportamento, mostra, específico, mostra a situação. Olha, naquela reunião, quando você falou isso, você viu a sua atitude, ajuda a pessoa a refletir sobre o comportamento. Quando você tem resultados mensuráveis, indicadores que você está ali trabalhando, se você tiver esses resultados, mostra o resultado. Sai do subjetivismo. Eu acho que você não está comprometido com a empresa. A gente está errado. Isso não é feedback. Eu acho que você não está comprometido. Às vezes o cara está ali se matando. Chega cedo, sai tarde. Agora, o que é que eu estou fazendo? Qual é o meu comportamento ou o resultado que eu estou entregando que faz o outro acreditar que eu não estou comprometido? Então, você tem que ser específico, Júnior. Quando você chega atrasado, quando você sai mais cedo, ou quando você atrasa um projeto, isso me deixa preocupado. Isso é um feedback. É um feedback. Você mostrando exatamente aquilo que o outro está fazendo e que precisa ser melhorado. Sim. Então, esse é um dos grandes desafios. Essa comunicação, uma comunicação mais empática, uma comunicação sem rótulo, uma comunicação sem julgamento. Ela é essencial para o processo de desenvolvimento das pessoas. Mas você percebe tanto que a gente só consegue fazer isso se a gente estiver conectada primeiro com a gente. Por isso que eu falo que o primeiro passo para a liderança é a autoliderança. É o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Se você não se conhece, se você não se entende, como você vai entender o outro? Então, um dos grandes desafios, e eu falo isso para os líderes que querem, né, principalmente quem quer começar uma carreira de liderança, como que eu começo? Eles falam. Eu falo, comece com você. Autoconhecimento. Entenda como que você funciona. Quais são os seus valores? O que você é bom? O que você não é? Porque na hora que você se entende, você sabe aquilo que você é bom, primeiro, você vai potencializar isso. Segundo, eu não sou bom em tal coisa. Estejam com pessoas que sejam boas nisso. Terceiro, eu, entendendo de mim, eu me abro para entender o outro. Se eu me conecto, se eu tenho autoempatia comigo, eu vou ser empático com o outro. Então, tudo começa da gente. Ninguém lidera ninguém se não lidera a nós mesmos. A nós mesmos. Então, sempre começa da gente. E você falando da importância do feedback, né? O pessoal sempre associa como algo ruim, né? É igual DR no relacionamento. Sim. Vamos ter uma DR. O povo acha que DR é algo ruim, né? Igual feedback. Não, se você está num relacionamento, vamos bater um papo? Vamos ajustar ali o que está fora. E dentro das empresas, o feedback é a mesma forma, né? E o pessoal sempre leva isso para o lado negativo. Negativo, mas é porque a nossa cultura fez isso. Nós só abrimos a boca para reclamar. Sim. Só quando o outro faz errado. Sim. A gente perceba isso. Gente, até em casa, na maioria das vezes a gente faz isso. Tá fazendo tudo certinho. Num relacionamento, tá fazendo tudo certo. Mas na hora que o outro pisa na bola, faz alguma coisa que você não gosta, você vai lá e reclama. Você vai lá e aponta o dedo. E as empresas fazem isso também. O colaborador está ali fazendo tudo correto, está entregando, está bacana. Na hora que ele deixa de fazer algo ou que ele comete um erro, aí vai lá e aponta o dedo. A caça às bruxas. Aí potencializa o erro. E todas as vezes que você reforça mais o erro
tudo que o outro faz De errado. tá errado, sabe o que você faz? Você mina a capacidade criativa das pessoas. As pessoas deixam de querer fazer. Sim. Pensam, ai, eu tô aqui fazendo tudo certo, e na hora que eu erro, eu levo um tapa? Eu levo uma bronca? Porque feedback não é bronca também, não. Lembre, feedback é direcionamento e evolução. A gente direciona as pessoas através de feedback e ajuda essas pessoas a evoluir. Então, quando ele é bem dado, o que a gente precisa acostumar agora? Façam mais elogios. Na hora que a pessoa está fazendo alguma coisa boa, vai lá, potencializa, parabeniza, Isso, celebra. A isso. gente precisa aprender a celebrar, a comemorar as pequenas conquistas. Não são só grandes conquistas. Aprenda a celebrar as pequenas As pequenas conquistas. Por quê? Porque na hora que aquele colaborador pisar na bola, porque às vezes vai mesmo, gente. Às vezes um resultado não vai ser atingido. Às vezes ele vai ter um comportamento inadequado. Ele, pelo menos, ele tá com o baldinho dele cheio. Agora, se o tempo inteiro você só tá lá tirando desse baldinho, essa pessoa fica vazia. E é onde você falou, a gente desiste. E eu desisto do quê? Daquele líder. Do líder, não é da empresa. Porque a gente admira... Ou você fica numa relação onde você não admira uma pessoa, Júnior? Não As fica. empresas são da mesma forma. As pessoas não ficam, né? Não ficam. Ela assim, tem que se sentir pertencente àquele lugar, né, Tati? Sim. Se tem um líder que não enfatiza os lados positivos, os lados, né? É por isso que eu estou te falando da grande importância que tem os treinamentos. Você que Sim. está nessa parte de desenvolvimento, nessa parte de liderança, nessa parte de desenvolvimento humano no Sim. geral. As empresas ainda têm essa carência. Não busca. Não busca. Coloca o cidadão lá. Não, a partir de hoje você vai ser meu líder, meu gerente. Poxa, se a pessoa não tem aquela autodisciplina de procurar desenvolver, Sim. né, essa nova função, ótimo. E se ela não desenvolver? Né? Porque às vezes eu falo da minha parte, né? Uhum. O melhor vendedor não vai. Isso não quer dizer que ele vai ser um o grande melhor líder. Não. Né? Eu sempre dou os feedbacks, aproveitando, falando o seguinte: olha, enquanto você tiver como líder, com cabeça de vendedor, você não vai ser líder. Não vai. Não Mas mesmo. como que eu vou trabalhar isso se a empresa não fornece essas ferramentas para mim? Então é onde que eu vejo, e é onde o nosso trabalho bate muito. Pessoal, mais uma vez falando, já desenvolvi, foram 2 ou 3 cursos, né, Tati? Foram 3, né? Acho que 3 foram. cursos. Pandemia, viu, gente? Em pandemia, estava Pandemia. online junto com a Tati aqui, desenvolvendo pessoas, que é Sim. a nossa área em comum. E a gente falava muito sobre isso. E a gente viu a sede, nós vimos a sede das pessoas que foram atrás disso. E todos os feedbacks de todos eram o quê? A empresa simplesmente me colocou lá. Sim. Não me preparou para ser um líder, não me preparou para ser um gerente. E eu quero que você me corrija como especialista da área aí, eu acho que é um grande erro das grandes empresas. Né? Pôr uma pessoa sem dar essas instruções, sem criar meios para essa pessoa se desenvolver. Você que desenvolve pessoas, eu acredito que você sente isso. Né? Sinto muito. E olha só, quando a gente fala no desenvolvimento de pessoas, e nós falamos que o líder, ele é exemplo. Né? O líder, ele é o espelho ali. Se ele não se desenvolve, se ele não está preocupado em crescer, aprender... Gente, vamos colocar isso na cabeça. Todos os dias a gente tem a oportunidade de aprender alguma coisa nova, né? Então, se os donos das empresas que estão nos ouvindo agora, se vocês querem que o negócio de vocês cresçam, vocês têm que começar primeiro com vocês e depois formando essas pessoas. A nossa equipe, as pessoas que trabalham com a gente, vai até onde está a nossa capacidade de liderança. A visão do líder, ela tem que estar sempre superior para que você leve a sua equipe. Agora, se sua visão está rasa, se ela está abaixo, se você tem um teto, sua equipe esbarra nesse teto e não cresce. Não cresce. Ou não cresce ou deixa a empresa. Isso. E vamos falar um pouco da outra parte sua, que é você pratica o esporte, eu quero que você fale qual aí. E eu acredito que isso aí te ajuda a centrar, é um meio que você tem de... Como é que você associa isso? Primeiro fala aí pra nós, o que você faz? Gente. Qual é o esporte aí? Essa aqui, 5 da manhã, 4 da manhã, tá lá, postando vídeos, stories. Fala pra todos. A minha paixão é o que me energiza todos os dias. Eu corro, então eu pratico corrida, descobri essa paixão na atividade física. E a atividade física transforma. Transforma. A gente tem aí vários casos
de exemplos de superação em que realmente a atividade física... Você levou isso a sério mesmo, né? Muito. Você participa de campeonatos? Maratonas, né? Maratonas. Claro, eu sou uma corredora amadora, tá, gente? Eu não pego pódio, não. Mas eu participo de maratonas e o meu processo de mudança e de crescimento veio através Da maratona. da atividade física, da corrida. Então, todo mundo fala, Tati, como que você começou? Foi no momento em que eu estava assim, num momento muito difícil, pessoalmente, um desafio na minha vida. E eu um dia, no Areião, andando, eu estava caminhando. Para vocês que não sabem, Areião é um grande parque aqui de de Goiânia, viu? É mesmo, porque nós temos público no Brasil inteiro, com certeza. E eu estava caminhando e vi uma menina correndo. E eu sempre achei lindo as pessoas correrem, né? E eu olhei e falei assim, ai, gente, queria tanto saber aprender a correr. E aí dei uns trotezinhos. Falei, deixa eu tentar aqui. Dei uns trotezinhos e vi que tinha fôlego. Mas naquela época, Júnior, eu estava 30 quilos maior do que eu estou. Entendeu? Então, já tive, sim, um problema de obesidade. Claro, tudo isso causado com os meus problemas emocionais. E naquele momento eu falei, uai, eu tenho fôlego, então deixa eu continuar isso aqui. E comecei. Só que sem preparação, olha aí, sem preparação, me coloca um desafio, eu não estava preparada, eu machuquei. Joelho machuca. Sem orientação devida. Sem orientação, simplesmente falar, vou lá e faço, sem planejamento, sem nada, me machuquei. Nesse momento, eu começo, então, a procurar ajuda de especialistas, né? Para me orientar. Então, fui para uma musculação para fortalecer, fui para médico para poder ver o que estava errado, procurei uma assessoria de corrida para ter profissionais me orientando, e aí eu comecei esse processo para desenvolver algo que para mim fazia sentido, que era muito importante. Então, todos os dias, quando eu levanto da minha cama às 5 horas da manhã e vou para uma pista correr, eu exercito o poder da autoliderança. Hoje você já correu, já? Hoje eu já corri, antes de vir gravar com vocês, já corri. Porque é exatamente isso que eu falei, é o que me dá energia, a minha vitamina todos diária. Os dias, Tati? Eu todos pratico atividade física 6 vezes na semana, eu só não pratico no domingo. Então, hoje eu posso tomar um vinho, né? Hoje eu posso... E na Adega Ramos. E na Adega Ramos. Olha aí, pessoal. Aproveitando aqui, vamos falar dos nossos parceiros. Você que quer beber um bom vinho, passa lá na Adega Ramos. Adega Ramos, gente, lá você vai ter toda a orientação dos melhores sommeliers do Brasil para você harmonizar ali o seu jantar, para você harmonizar ali o seu evento. E para você que não está conseguindo nos ver aí na TV, no celular, passa na Ótica Vida. Faça lá o seu óculos fica pronto em 5 minutos, isso mesmo. Ótica Vida, o melhor da vida para você. E não podemos falar do After Drink. Ela acabou de falar aqui que a maratona corre e tal. After Drink, gente, ele vem dar uma revigorada nas suas energias. Não é um energético, mas ele tem as substâncias do energético. 0 açúcar, tem a taurina, que isso aí renova as suas energias. E para você que gosta de sair, beber, aquela resenha, aquele churrasco, o After Drink, ele é um anti-ressaca. As moléculas dele também quebram as moléculas do álcool. Na verdade, a composição dele quebra as moléculas do álcool. E você que está nos vendo, você que está vendo essa qualidade de som, de imagem, Digital Rec. Se você tem um projeto, se você tem um curso, se você que é cantor, não tem um estúdio para gravar, a Digital Rec fornece tudo isso aí para você. Procure lá, todos esses que eu falei, tem lá no Instagram para você saber desses nossos parceiros aí. Tati, voltando contigo, eu percebi, não, vi que você foi para fora do país, fez uma corrida, maratona. Foi que país que você foi? Eu fui para Lisboa. Lisboa, fui Portugal. E para você ver, né? Eu, depois desses anos todos, me desafiei a correr uma maratona. Uma maratona, gente, para quem não sabe, 42 quilômetros, 195 metros. E essa maratona em Lisboa, você fez uma ocasião especial para você. Super especial. E aí eu conto muito essa história, uma história que me ajuda muito, me conecta muito com todo o ensinamento que a corrida me traz para eu colocar na liderança. Então, para você ver, quando eu comecei a correr, e o primeiro ensinamento que a corrida me dá, a vida não dá saltos. A gente começa aos poucos. A gente começa caminhando,
Depois, você começa trotando, você começa a participar, e eu comecei a participar de corridas de 5 quilômetros. Depois aumenta para 10 quilômetros. Depois a gente vai para 15, para 21, meias maratonas. Fiz diversas meias maratonas. E em 2019, estava comemorando o meu aniversário de 42 anos, hoje estou com 45. E naquele momento veio alguma coisinha na minha cabeça. Falar, uai, 42 anos, 42 quilômetros, uai, quero correr uma maratona para que eu possa celebrar cada ano da minha vida correndo 1 quilômetro por ano da minha vida. Show, hein? E nesse momento, e, gente, é incrível isso, porque assim, as pessoas já tinham me perguntado, você não tem vontade de correr uma maratona? Eu falava, não, gente, isso é coisa de louco, não vou correr, não. Mas nesse momento eu me desafiei. Mas por quê? Porque tinha um propósito maior. Eu não queria apenas ir lá e correr 42 quilômetros. Eu queria celebrar os meus 42 anos correndo 42 quilômetros. Então, você entende? Olha aí outro ensinamento que a corrida me dá. Todo objetivo que você traçar na sua vida tem que fazer sentido. Tem que trazer algo com um propósito maior. E eu pergunto, na empresa que vocês estão, com as pessoas que vocês convivem, vocês estão conectados com esse propósito maior? Vocês acreditam naquilo que a empresa faz? Vocês sabem o porquê que existe aquela empresa? Qual é o problema que a gente resolve? Se não existe essa conexão, se não tem sentido para as pessoas, a gente está ali apenas executando tarefas, apertando enter, tarefeiro, fazendo sem saber por que está fazendo. O nosso ilustre Mário Sérgio Cortella, espero ter a oportunidade dele bater um papo comigo aqui. Tomara! Ele tem um livro que fala por que você faz o que faz. Você faz, exatamente. Por que você faz o que faz? E é uma pergunta, uma provocação que tem que nos fazer, né? Exatamente. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Tem sentido isso? Porque o que tem sentido te faz sentir. É onde você se entrega. E naquele momento, com 42 anos, eu queria sentir. E além de sentir, eu queria celebrar. Então, faço um convite naquele momento para minha irmã. Gente, nós esquecemos de dar essa notícia. Eu tenho uma irmã gêmea, né? Então, se alguém estiver em Goiânia passeando, assistiu o podcast com a gente aqui e de repente vê alguém muito semelhante a mim, muito idêntica a mim, e falar, viu o seu podcast, Tati? Essa pessoa virar e falar, não é a Tati, é a minha irmã, é a Bianca. Então, a Bianca já corria também comigo. Aliás, foi a Bia que me incentivou, que me levou. Isso tudo tá no seu Instagram. Fala aí o Tem arroba. o meu Instagram, @Tatiana.dalago, com 2 L's. Vai lá, me sigam. Tem toda essa história lá, inclusive os vídeos. E eu faço esse convite para a Bia e ela fala, tá louca? De jeito nenhum. Você tá inventando moda. Eu falei, olha, Bia, eu vou. Se você quiser, me acompanhe. Júnior, se vocês acham, a gente sabe que existe uma competiçãozinha entre irmãos, né? Sim. Agora, entre gêmeos, é triplicado. Vixe. Triplicado. E ela fala, vou nesse negócio. E fomos. Aí a gente também fez o convite. Mas sua irmã também já tinha corri, essa preparação já, com você? Já tinha. Já tinha. Tanto é que quem começou a correr em assessoria esportiva, em assessoria de corrida, foi ela. Foi ela que me levou ela que depois para assessoria. E nós fizemos o convite para mais 2 amigas. E começamos, que corriam também, cada um com uma motivação diferente ali, e nos organizamos para ir para Lisboa. Então, começa ali todo um aprendizado da preparação da maratona. Então, o primeiro aprendizado é a vida não dá saltos, você tem que estar preparado para isso. Segundo, se una com pessoas que tenham propósitos semelhantes aos seus. Sabe aquele negócio de, gente, vamos conviver com pessoas que vão te levar para um outro nível, que estejam conectados com aquilo que você acredita. Então, com essas pessoas, a gente começou o treino. Outra coisa que a corrida me ensina, para ser bom em alguma coisa, precisa de treino, precisa de repetição. E, gente, vai ser fácil? Lógico que não vai ser. De repente, você aí está com um novo projeto, na sua empresa, você tem que entregar algo, você não tem ainda as competências de liderança. Você acha que você vai acertar de primeiro? Só que para você ser bom, começa treinando. Treinando. Todos os dias, um pouquinho. E o segredo do sucesso
É isso, é você ser persistente. É todos os dias você fazer um pouco. E quantas pessoas a gente vê desistindo? Desisti muitos pelo caminho. Eu estava ministrando treinamento essa semana mesmo. Ferramenta que a gente utiliza, o chá, né? Já. Conhecimento, habilidade Habilidades e atitude. Como é que eu vou ter habilidade se eu não tenho a atitude de executar isso todos os dias? Tem que fazer todos os dias. Disciplina. A corrida vem ensinar isso. A corrida ensina A todos os disciplina, dias. a disciplina, o dia que você deixa de correr, eu acredito que... Fica faltando alguma coisa. Parece que eu deixei, é como se eu não tivesse tomado banho. É isso, quando eu não pratico atividade física. Então, todos os dias um pouco. Vai lá, se deu uma nova meta, se propôs aprender um curso novo, um novo idioma, que seja, faça todos os dias um pouco. Nessa preparação, tivemos que ir atrás de profissionais, né, que nos ajudavam, que complementavam aquilo que a gente não é boa. Então, nutricionista, a própria assessoria esportiva, a pessoa, o treinador que ajuda a gente a correr, a musculação. Então, olha aí a importância da equipe multidisciplinar, de pessoas que te ajudam a evoluir. Outra coisa, durante os treinos, a gente precisava fazer, sabe o quê, Júnior? Dar feedback para o nosso treinador. Olha só, porque a gente acha que feedback é só do líder para o liderado. Uhum. Né? Não, feedback o liderado dá para o líder também. 360. Claro. Feedback 360. Então, nesses treinos, o tempo inteiro, a gente tinha de dar um retorno, um feedback, para falar, olha, tá fácil, tá difícil, tá doendo. E aí, gente, olha, isso aí a gente não faz nas empresas? A gente não precisa dar feedback para saber se está indo bem, para saber se... Qual a sua dificuldade? Qual é a sua dificuldade? O que é que está sendo difícil para você? O que está fácil? O que nós precisamos mudar aqui? Porque se eu tenho um caminho a ser trilhado e eu estou saindo desse trilho, eu tenho que voltar para esse trilho. Mas você não acredita que para o liderado chegar a dar um feedback para um líder, ele não tem que ter abertura? Abertura e confiança. E confiança. Super. Infelizmente isso falta, né, Tati? Falta. Todas as empresas faltam. Faltam. As pessoas têm medo. Às vezes elas querem falar para o líder. O líder está destroçando uma equipe e ninguém tem coragem de falar. E eu até oriento, gente, ó, ferramenta gratuita aqui, ó. Façam 3 perguntinhas anônimas. Cria um formulário ali na internet. Líderes, façam essas 3 perguntinhas para a equipe de vocês. O que eu faço bem que eu devo continuar a fazer? O que eu não faço e eu devo começar a fazer? E o que eu devo parar de fazer? Gente, CCP. Continue, comece, pare. 3 perguntinhas básicas. Vocês não vão acreditar o quanto as respostas que vocês vão ter é rica. São ricas essas respostas. Então, façam isso e se disponham. Não adianta fazer essas perguntas e não se dispor depois a fazer mudanças de comportamento, tá? Mas se as pessoas têm medo de falar, eu faço isso, eu oriento isso muitos líderes. Olha, se a equipe não está tendo essa abertura, primeiro entenda por que não está tendo abertura. Mas se você estiver realmente disposto a mudar de comportamento, faça um formulário anônimo na internet, no Google Forms, para poder ter esse retorno. Porque isso é muito importante. E a gente percebe que as pessoas às vezes não fazem porque não têm esse conhecimento. Não tem. Mais uma vez, eu bato nessa tecla. Você que é empresário, que é empreendedor, se você quer ter uma equipe que te entrega um resultado, invista na sua equipe. E ainda mais, invista no líder. Aquela pessoa que você paga para ele um pouco melhor para ser seu gerente, para te dar retorno. Invista nesse cara, desenvolva esse cara, pague curso, pague treinamento, porque ele tem um poder maior que você, que é gestor, que é dono de uma empresa, o gestor. Ele é capaz de tirar os seus funcionários de cena e deixar você na mão. Então, essa é a pessoa que você tem que investir. E muitas empresas pecam nesse aspecto, né, Tati? Invistam, gente. Invista, né? Investimento em educação nunca é demais. Porque a educação ela não passa só por trazer conhecimento, passa também por mudança de pensamento. Falar em mudança de pensamento, coach mentor, né? Você aí trabalha com isso e tal, e muitas pessoas, assim, até virou meme na internet, todo mundo fala, tem piadas de coach para tudo quanto é lugar, né? Inclusive, conheço pessoas que falam para mim que não precisa, que nunca precisou disso, aquela coisa. Mas, assim, e falo mais uma vez, parabéns para aquela pessoa que cresceu numa família que deu estrutura,
que cresceu sem nenhum bloqueio, sem nenhum trauma, que é né, resolvido ali. A quantidade de pessoas, Tati, que tem bloqueios, a quantidade de pessoas que não conhece o potencial, você passa com isso, você passa por isso também. Muito. E eu acho que é aí que as pessoas confundem a sua formação, né? Sim. De psicóloga, né? Sim. Porque você acaba orientando e ajudando essas pessoas também. Exatamente, porque, gente, somos seres integrais. Não dá para fazer uma separação. A partir do momento que eu entro, abri a porta da empresa, entrei dentro da empresa, eu esqueço a Tatiana pessoa, a Tatiana mãe, a Tatiana filha, a Tatiana irmã, a Tatiana esposa, a Tatiana amiga. Não tem como. E sim, na hora que eu estou mentorando, na hora que eu faço os coachings, o que eu mais vejo é que sim, a gente precisa cuidar desse ser humano. Então, tem muitos emaranhados. E eu sempre, né, oriento, falo, olha, na hora que chegar num ponto aqui, que eu entender que você precisa de terapia, tem que ir para terapia. Tem que buscar ajuda. Por quê? Porque os nossos problemas emocionais, os nossos problemas pessoais vão esbarrar aonde? Sim. Dentro das empresas. É onde a gente vê pessoas estourando dentro de uma empresa, pessoas com aí o índice de problemas de saúde mental, saúde emocional, burnout. E cresceu muito isso, né? Porque as pessoas, elas não estão sabendo lidar com as próprias emoções. E tanto no coaching quanto no mentoring, né? Gente, o coaching, o que é o coaching? Eu estou num estado inicial, então aqui eu chego para o júnior falando que eu quero melhorar a minha liderança. As pessoas chegam para mim, quero melhorar a minha liderança. Então, ali existe uma pessoa num estado atual que quer chegar num ponto A e quer chegar no ponto B. O coaching te ajuda a fazer esse caminho do ponto A para o ponto B. E nesse caminho... Olha, pessoal, todo mundo pergunta, o supermercado, farmácia, o que significa isso aqui? Justamente isso que ela está explicando, né? Tatuei, porque é a minha função e é o que eu faço, né? Aonde você está, aonde você quer chegar e o que você tem fazendo para chegar lá. Para chegar lá. E aí o coaching te dá esse direcionamento. No processo de coaching, a gente ouve muito, né, o coach ali, o que ele quer. Já no mentoring, a nossa experiência, então, na mentoria, eu pego a minha experiência de liderança. Aí é mentoria. E aí né? eu direciono. Por quê? Porque eu já passei por aquele passo. Eu tenho aquela experiência, então a gente encurta aquele caminho. Então, você vai dando direcionamento. É claro que tem a questão do mentorado ali, ele coloca todas as questões, mas com a nossa experiência, você fala, cara, não vai por esse caminho não, vai por outro. E aí a gente tem toda uma metodologia, desenvolve ferramentas. E eu até falando em ferramentas, Johnny, eu falo isso muito, eu faço muito um alinhamento com as pessoas que passam por mim, que é o seguinte, eu posso te dar a melhor ferramenta, posso te entregar o melhor treinamento, mas se você não mudar isso aqui, se você não mudar o seu pensamento, sabe o que você vai fazer com a ferramenta que eu te entrego? Você pega ela e joga no lixo. Tem que mudar a forma de pensar. Tem que mudar a forma de pensar, tem que ir para o campo, tem que fazer, tem que exercitar, a gente fala tem que experimentar. A gente fala muito mindset. Né? Muda o mindset. Porque se você ficar lá com o seu caderninho, com aquilo que eu estou orientando, escrito no caderno, só se ganha um jogo jogando. Vai para o campo de batalha, vai lá, faz, experimenta, erra. Não é fácil, não. Mas no primeiro erro, Tati, as pessoas desistem. E a corrida me ensina muito isso. Gente, treinos longos, os meus colegas corredores aí, treinos longos, quanto é desafiador. Tem hora que você está cansado. E eu falo muito da mentalidade, do mindset. Por quê, Júnior? Eu tenho uma prática na corrida que é o seguinte. Então, se eu tenho que correr, por exemplo, 21 quilômetros, comecei a correr. Então, a minha meta são os 21 quilômetros. Tem pessoas que, na hora que correm o primeiro quilômetro, vão pensar o seguinte, faltam 20. Eu não. Eu mudo o meu mindset. Já foi 1, já foi 2, já foi 3. Eu celebro aquilo que eu já conquistei. Agora, quando você foca só naquilo que falta, olha a sua mentalidade de escassez. Ao invés de ter uma mentalidade de prosperidade. Eu já fiz. Eu já conquistei isso. Então, vamos focar naquilo que a gente já conseguiu. Todo mundo tem bagagens preciosas. Todo mundo tem repertórios bacanas aí de vida. Vamos celebrar isso que a gente já conquistou e trabalhar para conquistar aquilo que a gente quer ainda.
Então, isso é maravilhoso na hora que a gente vê nessa interação, nesse desenvolvimento humano, eu vejo quanto as pessoas estão carentes de direcionamento. E fazer uma pergunta dentro disso, você tem, dentro, né, dessas mentorias que você faz, eu te acompanho, né? E sempre você está com turmas novas de mentorias. Sim. Teve alguma história assim que você carrega contigo e fala, cara, bacana, o que eu faço está ajudando pessoas? Tem. Nossa, várias. Cada história linda, mas assim, uma que nós tivemos o ano passado, uma chegou para mim e foi a empresa que contratou, não foi nem... então, a empresa me contratou para poder mentorar os líderes e uma dessas pessoas estava, assim, na Berlinda, Júnior. Na Berlinda, sim. Ela estava desacreditada. Tipo, não tinha mais caminho. Ou a mentoria provoca uma mudança aqui nessa pessoa, ou ela está fora. E no processo, e aí onde eu falo, eu vejo tanto de emaranhados pessoais que tinha, as cargas emocionais que as pessoas trazem, eu fui conduzindo, tentando fazer com que a pessoa enxergasse essas questões. Então, ela teve que trabalhar as questões pessoais dela, porque eu não entro também nesse assunto, mas eu acesso. Eu vou lá e mostro de alguma forma que precisa ser olhado, trabalhando ferramentas, mostrando. Era uma pessoa que era muito centralizadora, né? Então, líderes, não centralizem. Líderes, comando e controle não adianta mais. Não tem que ser da sua forma. Você não tem que dar ordem. Você precisa saber ouvir. E isso estava sendo muito questionado. Por quê? Porque tinha de ser do jeito dessa pessoa. E mostrando esse caminho, orientando a dar os feedbacks, a estar mais aberta a ouvir as pessoas. Com mais empatia, a gente faz todo um processo de recuperação. E hoje, assim, na hora que eu vejo essa pessoa, eu me sinto orgulhosa, de verdade. Isso é gratificante. Mas eu falo, fui eu que fiz isso, Júnior? Não foi. Ela se descobriu. Ela se dispôs a isso. As pessoas não entendem isso, né? Eu não que faço, é o papel. Eu né, não faço transformação em ninguém. Eu levo conhecimento. E o meu conhecimento gera movimento nas pessoas. Eu incomodo, eu dou ali o cutucãozinho. Eu falo, olha para isso, faz diferente. E com esse movimento, as pessoas fazem as transformações. Ninguém tem a capacidade de transformar ninguém. Ninguém. O caminho, quem caminha somos nós, somos as nossas perninhas. Então, eu tenho histórias muito lindas disso. Outras histórias que eu tenho, que pessoas que estão ali, eu não gosto do que eu faço. Então, as minhas mentorias de carreira, os coachings de carreira, de transição. Então, eu tenho aí pessoas que abriram o próprio negócio, estavam dentro de uma empresa trabalhando como CLT e hoje aí estão deslanchando, porque abriram o próprio negócio, porque ali a gente eu conduzindo junto com ela, eu tenho vários casos de pessoas que fizeram transição, estavam insatisfeitas, não quero mais, não quero ficar aqui. E aí, olha só o poder de você ir lá e acessar os talentos. Sim. As pessoas têm tesouros. Todos nós e, às vezes, eles não enxergam o que eles têm. E aí, com um profissional, você vai lá e fala, abre a sua caixinha de tesouros, enxerga aí. E aí, na hora que eles enxergam, falam assim, nossa, eu consigo fazer isso. Fala, consegue. E é claro, Júnior, com planejamento, com orientação, com cuidado, não é simplesmente estou aqui insatisfeito na minha empresa hoje e amanhã vou sair. Não, tem que ter planejamento. Eu passei por isso. Gente, para eu fazer minha transição de carreira foram 3 anos. Eu me preparei para isso. Mas o que é mais gratificante é você ver as pessoas realmente transbordando. Olhando para dentro, olha para dentro, vê o que eu tenho de tesouro aqui, o que eu tenho de bom, e coloca isso para o mundo. Vai colocar isso a serviço. A gente só contribui com a vida do outro quando a gente se doa e se coloca a serviço. E, assim, hoje eu sou muito, muito feliz. Por isso, porque eu estou a serviço. E na hora que eu sou usada como canal para estar a serviço dos outros, e eu vejo essas pessoas crescendo, evoluindo, e isso é uma gratificação muito grande para mim. Para todos nós, para todas as pessoas que estão nos vendo agora e nos escutando, como que eu contrato a Tatiane para ir lá desenvolver? Quais são aí? Fala onde te achar. O próprio Instagram, o meu @ que eu deixei, @tatiana.dalago, vai lá, me manda um direct. Lá também tem um link para o meu WhatsApp, pode mandar uma mensagem ali.
E eu vou responder com o maior carinho e espero que, de alguma forma, eu possa contribuir com o desenvolvimento de pessoas, de líderes de equipes, porque eu amo o que eu faço, porque eu acredito numa coisa, que o conhecimento, primeiro de ti, conhecimento nosso, conhecimento do outro e o conhecimento do outro, junto com o movimento, geram transformações. Para aquelas pessoas que têm um sonho, para aquelas pessoas que têm algo, qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas que querem deslanchar na vida, que têm um sonho e não coloquem, né, não comecem, igual você falou, a caminhar em prol desse sonho? Qual é a mensagem que você deixa aí para essas pessoas que querem crescer na vida, Tati? Primeiro, tenham clareza daquilo que vocês querem. E se você não tiver clareza, procure pessoas que podem te ajudar a ter essa clareza. Tendo clareza, comece aos poucos, pequenos passos, um de cada vez. O bebê começa engatinhando, depois ele começa andando. E a gente é assim também. Aos poucos, a cada passo, não desistam. O caminho se abre à medida que você caminha. Às vezes, Júnior, a gente não tem aquela visão no fim do túnel, né? Porque às vezes a gente quer falar assim, nossa, eu quero ter certeza. Clareza não te dá certeza. Mas mesmo que você não tenha certeza, comece aos poucos. Um passo de cada vez. Vai se fortalecendo. Da mesma forma que músculo cresce na hora que você pega um peso, você se fortalece no caminhar. Vai validando, avaliando. Esse caminho está fazendo sentido? Estou errando? Estou acertando? E corrija esses passos. Mas, principalmente, acreditam. Está fazendo sentido aquilo que você está fazendo? Te dá alegria? Te dá motivação? Está contribuindo para você ser uma pessoa melhor? Façam isso. Se você não estiver satisfeito com nada na sua vida hoje, ou com alguma coisa, faça a mudança. Se provoque a mudar com pequenos passos. Então, a minha dica aí, o meu recado, primeiro estejam conectados com vocês. A gente perdeu muito essa conexão. A gente, nesse mundo de hoje, a gente está muito conectado no externo, nas redes sociais, num dispositivo, e a gente perdeu a capacidade de nos ouvir. Então, comece. Você faz minutinhos de silêncio na sua casa, aí você tem um momento em que você se ouve. Diminua o barulho do mundo, diminui esse externo, esse ruído, e comece a se conectar mais com você. Comece a fazer perguntas essenciais, porque são através dessas perguntas essenciais que a gente, de repente, pode descobrir que pode fazer diferente. Então, com essa conexão, busque conhecimento, busque aprender cada dia um pouco mais. E que esse conhecimento gere, então, esses passos. E na hora que a gente vê, Júnior, um passo de cada vez, uma das coisas que eu lembro de um diretor que me falou isso, um diretor que eu tenho uma grande admiração, um super líder, ele corria também. E ele me falou o seguinte, Tati, às vezes, numa corrida onde você tem uma subida, aquela ladeira que você olha e fala assim, nossa, difícil demais. Sabe o que você faz? Olha para o seu pé. Olha para baixo. E concentre no seu passo. Porque se você ficar concentrado só naquele super objetivo, você desiste. Mas a partir do momento que você olha para baixo, com humildade, um passo de cada vez, na hora que você viu, você já chegou aonde você precisava ter chegado. Então, vamos com isso. Sim. Olha, eu até me arrepio na hora que eu lembro disso. Então é muito isso. Bom. Tati, muito bom falar com você. E quero ter a oportunidade de trazer você aqui mais vezes para falar de diversos assuntos, né? Muito bom. A hora passa, o tempo passa que a gente nem já percebe. Já acabou, gente? Ah, não. Ó, eu gostei desse negócio, hein? E aí, ó, vamos deixar um pouquinho para depois, né? Porque tem muita história. Muita coisa. Então, quero te agradecer. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Né, de ter vindo aqui, de ter aceito o nosso convite. E espero, em breve, ter você aqui novamente. E eu vou estar muito honrada. Obrigada por ter participado disso, por a gente ter batido esse papo. E, com certeza, vou aceitar os novos convites. Aí. Sucesso para todos. Sucesso para você. Pessoal, ó, você que gostou, vai lá no nosso canal no YouTube, né? Vai lá, se inscreva. Clique lá no sininho que você vai estar por dentro de todos os vídeos, de todos nos bate-papos aqui que tiverem. Nossa página no Instagram, siga lá e fica por dentro de todos os cortes, dos melhores momentos, né, nesse Bastidores aqui. Obrigado e até a próxima. Abraço a todos. Uou!